dia, Renata, tudo bem? Bom dia, Gê. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é bom falarmos hoje na série de profissões Quero Fazer, com o curso de psicologia, que é um curso que foi muito interessante, Rê, que durante a nossa conversa, apesar dessa série ela ser pensada para o jovem que está no último ano do ensino médio e começa ali a ter o seu momento de escolha, durante a pandemia e cada vez mais em alguns processos que eu estou conduzindo, há muitos profissionais maduros que pensam em fazer psicologia. Ah, que legal. É um tema muito interessante, né? Acho que pessoas, então, de diversas faixas etárias devem ter interesse. Então, hoje nós vamos falar para todas as faixas. Legal, boa. Quero saber como é que a psicologia aconteceu na sua vida. Eu sempre tive muito interesse em ouvir as pessoas, em saber mais da vida delas, assim, entender mais profundamente, né? Então, esse interesse pelo ser humano mesmo, e sempre me intrigou as diferenças, né? Então, por que uma pessoa tinha baixa autoestima, a outra não, as visões de mundo diferente, e aí eu sempre quis saber mais a respeito disso. Por conta disso que eu comecei a considerar mesmo a psicologia como uma opção. Naquele momento da sua escolha, você já está formada há mais de 15 anos, não é? Isso, exato, 16 anos. Como é que você viu a transformação da psicologia acontecendo nesse período? Então, eu acho que é muito legal ver essa transformação, né? Principalmente com a pandemia, eu acho que teve a demanda mesmo, teve a necessidade de se falar mais sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, né? Aumentou os números de transtornos mentais, então pessoas com ansiedade, com depressão e outras coisas. Então, começou a se falar mais sobre esse tema. Então, eu vejo que cada vez tem mais espaço para isso, né? Como você falou, talvez por isso o interesse também de pessoas de diversas faixas etárias, pela necessidade que as pessoas estão sentindo, né? Então tem se falado mais sobre esses temas e também com as mudanças que teve. Então, na psicologia, a gente já tinha o atendimento online, mas de forma pontual. Com a pandemia, isso aumentou numa escala muito grande, né? Então, os profissionais passaram a se adaptar, que era um receio até, por exemplo, do Conselho de Psicologia, se funcionaria, mas foi visto que funciona, então eu acho que isso acabou ampliando também, né? A possibilidade dos profissionais trabalharem com isso e das pessoas terem alcance também, aumentou até o número de projetos sociais relacionados, né? Atendimento psicológico, então eu acho que é uma profissão que cada vez mais vem ganhando espaço, né? Então, eu vejo que teve transformações ao longo do ano, e eu acho que até com a pandemia isso acelerou, e eu estou vendo como de uma forma muito positiva. Foi muito interessante, porque para conversar com você, eu sempre, quando vou receber alguém nesse quadro, eu tenho que estudar um pouco sobre a área, porque a gente não consegue conhecer tudo. E foi legal você apresentar esse olhar, como está crescendo o espaço da atuação dos psicólogos. Eu estava vendo um censo da psicologia brasileira, uma pesquisa que pretende mapear as diversas realidades de atuação do profissional, né, da categoria, porque ocorre o marco de 60 anos da regulamentação da profissão no Brasil. Esse novo olhar para o protagonismo do psicólogo, porque eu percebi que a atuação é muito grande no mercado. Nós estamos falando aí psicologia clínica, comportamento do consumidor, orientação profissional, psicologia esportiva, educacional, da saúde, hospitalar, jurídica, organizacional e do trabalho, social, psicologia do trânsito, psicomotricidade, neuropsicologia, e aí vai. Esse curso me parece bastante complexo e amplo. É isso mesmo? É isso mesmo, Gê. E acho legal a gente falar também que, então, no começo, a gente, né, como todos os cursos, a gente tem matérias muito amplas. Então,
a pessoa que entrar nesse curso vai ter anatomia, vai ter neuroanatomia, vai ter genética humana, né? Vai ter filosofia, vão ter todas essas matérias, né, que tem a ver com o corpo humano, por exemplo, até a área de biológicas, porque às vezes as pessoas associam muito só a humanas, né, psicologia, mas tem tudo isso. E a questão de mais voltada, né, para essas diferentes áreas que o psicólogo atua, e como você citou, são várias, isso vai mais, essas matérias vão acontecer mais no decorrer do ano e a experiência prática lá pelo último ano. Então, é isso mesmo, assim, na faculdade você acaba tendo contato, né, um pouco de contato com cada uma dessas atuações, e então é assim, é um mundo diverso, e o curso fala sobre isso, sim, e tem matérias até que talvez nem sejam o que a pessoa mais queira ter, né, principalmente no começo. Eu lembro que algumas pessoas falam, não, anatomia não, pelo amor de Deus, eu não quero, né, isso, mas isso faz parte, né, para você conhecer e ter esse conhecimento para ser um bom profissional. Por quais áreas você passou e como a psicologia funciona nessas áreas? Tá, legal. Então, eu acabei optando por fazer estágios na área clínica, que eu gostava muito. Na minha faculdade eu tinha a opção de escolher a linha psicanalítica e a linha junguiana, que foram as que eu escolhi para fazer estágios de atendimentos com adulto, e também eu fiz na área de psicologia jurídica, por exemplo, né, que nem todo mundo conhece. Então, eu tive a oportunidade de fazer processo de mediação. Então, casais que estão lá no fórum brigando, por exemplo, pela guarda de um filho, né, você conversar, né, tanto com o pai quanto com a mãe, ver as questões emocionais que estão envolvendo, né, essa disputa, e aí isso ajudar na solução, por exemplo, do processo, né, isso acelerar o entendimento entre as partes. Então, isso, por exemplo, ou num abrigo de crianças que tiveram que ser retiradas da família por estarem passando por alguma situação de negligência ou violência, a gente, né, via como funcionava o abrigo, as crianças, né, tanto para essa parte de aprendizado, mas também pensando em projetos que a gente poderia sugerir para auxiliar ainda mais na vida dessas crianças. Então, por exemplo, esses foram estágios. Já na parte clínica, os estágios, a gente recebe pessoas, né, que estão procurando atendimento psicológico, e aí a gente tem que fazer, né, toda a entrevista inicial, a anamnese, a gente sempre leva para um supervisor, que é uma pessoa que já tem bastante experiência na área, a gente leva o relato da sessão, discute os casos, né? Ele faz análise, então, das questões da pessoa, né? Sugere possibilidades para atuar, porque é assim que você vai aprendendo como atender, por exemplo, uma pessoa também. Mas também existiam vários outros estágios. Na área, por exemplo, hospitalar, então a pessoa ia no hospital, acompanhava atendimentos, aí a área hospitalar é assim... A pessoa, né, ela tá lá com uma questão física, mas assim, nós somos um só, não dá para a gente separar o físico do mental. Então, por isso que cabe à psicologia entender como entra a questão do adoecimento para aquela pessoa, o impacto que está tendo para ela, e até o quanto as questões emocionais podem, né, estar influenciando no quadro, enfim, e aí seria um olhar mais para essa área, por exemplo. Ouvindo você falar, a gente vai sentindo muitos desafios nessa área. Como é que o psicólogo, somente a pessoa que está estudando, que está passando por tudo isso no estágio, que depois começa a sua carreira, como é que se fortalece para lidar com tudo isso? Tá. Acho que é bem legal você trazer isso, Gê, porque eu acho que isso é uma coisa a se pensar, né? Que é um curso que mexe também com as questões das pessoas, porque não tem como, se a gente está tratando, né, das questões dos outros, em alguma medida a gente não consegue se preservar por completo disso, e isso até é uma questão importante, porque a empatia é uma habilidade que vai ser usada também no trabalho, mas é muito importante, por exemplo, a questão da terapia, né? Até para a pessoa saber ter trabalhado as próprias questões para isso não influenciar de uma forma negativa no trabalho, né? Ou, por exemplo, se ela não trabalhar uma questão dela, ela pode achar que o paciente que está tendo aquela questão que na verdade é dela. Então, é importante ela fazer isso. E também, às vezes, é muito comum o psicólogo, na própria terapia, trazer questões dos casos, né? Das situações que ele vive no dia a dia dele que estão impactando nele. Ele
conversa sobre isso na terapia, entende, né, o que está acontecendo com ele, então, e até para ele saber se ele pode seguir por ali, né, seguir atendendo aquele caso, ou trabalhando naquela área ou não. E aí eu acho que essa é uma grande forma de se proteger, né? Então, talvez uma questão legal seja pensar que talvez seja um curso que, em alguma medida, você vai olhar para si mesmo, querendo ou não, inevitavelmente, né? E eu acho isso muito gratificante também, porque isso acaba te levando a você se desenvolver, porque não tem muito como você não fazer isso, né? Então, e eu acho que geralmente quem vai para essa área já gosta disso, então vai achar isso legal, né? Essa parte legal. E eu queria ouvir que outros desafios, seja jovem ou seja um profissional mais maduro, que escolheu a psicologia para um novo caminho, certamente vai encontrar. Eu acho que, assim, como a gente está falando, que a psicologia, as pessoas estão ouvindo mais, estão valorizando mais, mas tem essa origem de ser um tabu em alguns lugares. Então, dependendo do lugar que você trabalhar, talvez as pessoas tenham muita abertura para isso, que o psicólogo vai falar, e talvez outras não. Então, aí eu acho que depende muito dos ambientes. Por exemplo, tem empresas que super valorizam e ouvem, outras não. Mesma coisa nos hospitais, né? Por exemplo, profissionais de outras áreas que você acaba convivendo, é uma das tarefas também do psicólogo de interagir, alguns dão muita abertura e valorizam, né? Ou até mesmo, por exemplo, o psiquiatra, que você entra em contato quando você trabalha numa área clínica, alguns valorizam muito, outros nem tanto. Então, eu acho que isso pode ser um desafio, né, de saber que, assim, nem sempre a pessoa pode ter total abertura para te ouvir, né, e mesmo assim você tem que estar lá e tem que, né, saber conversar de um jeito que você vai ser ouvido, né, que tenha mais possibilidade disso. Eu notei que as faculdades, elas estão variando na sua mensalidade de R$ 400 a R$ 3.000, e segundo o conselho de vocês de psicologia, disse que em 2019 já tínhamos mais de 318 mil psicólogos formados, em 2020, 383 mil, a maior parte atuando em São Paulo e Rio de Janeiro. E a demanda e a procura está cada vez maior, como você bem disse, no começo da nossa conversa, a questão que a pandemia acabou colocando luz em algumas situações, onde inclusive as próprias empresas veem cada vez mais a necessidade de estar cuidando dos seus colaboradores também nesse sentido. Como é que você vê o mercado de trabalho para quem está começando? Então, eu acho, é isso que você falou. Né, hoje em dia a gente pensa tanto, né, até com essa questão que aconteceu da pandemia, que profissões se mantêm ou não, né? Eu vejo a psicologia como uma que certamente vai precisar se manter. E hoje em dia a gente sente a necessidade de profissionais, então, bem formados, né, com vontade mesmo de trabalhar, porque a demanda aumentou. Então, eu vejo que, assim, como você falou, os números, né, crescem a cada dia. Mas eu vejo que a necessidade também, e acho que como a gente tem falado cada vez mais sobre saúde mental, as pessoas têm sentido a necessidade disso, e à medida que se fala disso, quebram-se alguns tabus, então eu acho que gera mais mercado ainda para essas pessoas. E então eu acho que é uma das profissões do futuro, porque também não vejo como substituir o psicólogo por uma máquina, né? Para fazer esse trabalho, então eu acho que tem grande potencial, e eu acho que quando a pessoa, né, gosta da área, se envolve, né, vai atrás, eu acho que o resultado é positivo. Então eu acho que nunca precisamos tanto, né, de pessoas querendo trabalhar com o ser humano e tudo mais, então eu vejo de uma forma muito positiva, assim, daqui para frente a psicologia. Como que você entende que são as habilidades necessárias para quem vai primeiro cursar a psicologia? Durante o curso, eu sei que a gente vai desenvolvendo muitas habilidades, mas além da empatia, o que você vê que seriam competências que a pessoa precisaria olhar desde o momento que ela entra no curso até o desenvolvimento de toda a construção da sua carreira? Perfeito, legal, Gê. Com relação ao curso, eu acho que uma coisa importante das pessoas saberem é que é um curso que exige bastante leitura. Então, a gente, durante, acho que a faculdade toda, você
têm a necessidade de ler e ler autores com diferentes complexidades, tanto alguns que são mais fáceis de ler, alguns mais complexos, assim, mais difíceis. E isso faz parte, então, eu acho que isso é um hábito que, assim, se a pessoa já não tem antes, provavelmente ela vai ter que adquirir ao longo da faculdade. Então, se ela está pensando no curso, ela já pode começar, se não tem esse hábito, já trabalhar em cima disso, porque eu acho que é algo que vai ser usado mesmo. E acho que das habilidades, acho que tem a questão da empatia, acho que tem a questão de ser um bom ouvinte. Na psicologia, a gente tem uma escuta sensível, então a gente busca ouvir além do que a pessoa diz, né, nas palavras, né, a gente busca tudo isso. Então, eu acho que gostar de ouvir, então, né, e ser um bom ouvinte, e também essa questão que eu falei de ter abertura para se trabalhar, para trabalhar as próprias questões, eu acho que isso ajuda demais, né? Uma preocupação comum do jovem, e aí eu vou falar especificamente do jovem, quando ele está pensando em qualquer opção de curso, vem aquilo, mas eu quero ganhar dinheiro, mas tem que ser alguma coisa que dá dinheiro. Então, existe 2 pontos interessantes que o jovem coloca. Primeiro, a questão financeira. Será que eu vou ganhar dinheiro? E aí acreditar que teria que optar por algo que dê dinheiro. E o segundo ponto é a integração, que a gente sempre falou em equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas hoje a gente vê cada vez mais que é uma questão de integração entre a vida pessoal e profissional. O que você diria para um jovem hoje que te procurasse e te fizesse essas questões? Olha, eu acho que é muito importante na escolha da profissão considerar tudo isso e o que é importante para você. Eu lembro que quando eu escolhi psicologia, eu ouvi de algumas pessoas, mas isso aí não dá dinheiro, né? Não faz isso não, né? E eu tinha muito forte para mim que assim, eu não conseguiria trabalhar com algo que não fizesse sentido para mim. Então eu falei, não, beleza, eu vou fazer e vou ver. Então, para mim, isso pesou na escolha e realmente, e assim, é verdade que algumas áreas da psicologia, a remuneração não é das melhores, a gente precisa falar isso também. Por exemplo, na área hospitalar, eu trabalhei muitos anos nessa área, mas, por exemplo, eu senti a necessidade também, não só a necessidade, porque eu sempre gostei de atender na parte clínica, mas eu vejo que tem pessoas que trabalham na área hospitalar porque gostam muito, mas sentem a necessidade de complementar a renda com outra coisa. Então, você acaba trabalhando bastante, várias horas, né, no dia. E aí, talvez, nesse sentido, você tenha que ter jogo de cintura para lidar com todos os setores da vida. Então, tem isso, tem, por exemplo, se você pensa na área clínica, talvez os convênios não remunerem bem, né, os profissionais psicólogos, e aí precisa fazer a conta mesmo para ver se vale a pena, porque às vezes, né, é que hoje em dia, né, a gente também faz a distância, mas antes, por exemplo, se o aluguel de uma sala compensa você atender um convênio. Então, claro, são questões a se pensarem, né, a gente deve pensar nessa escolha. Ao longo da minha carreira, eu fui vendo muito essa questão financeira e o que eu queria construir, eu acabei indo pela questão da área clínica. Agora eu entendo que eu acho que eu estou né, consegui conciliar isso bem, ficou mais fácil, eu tenho mais flexibilidade, por exemplo, com relação aos meus horários, do que eu tinha quando eu trabalhava na área hospitalar, né, até a questão do rendimento também, né, é diferente. Então, para mim, quebrou essa crença, né, claro que eu acho que a gente precisa considerar o mercado, obviamente, como são as possibilidades, mas não quer dizer necessariamente, né? Talvez se eu desistisse da psicologia, né, no começo que eu ouvi aquilo, talvez teria sido uma pena também, porque eu acho que eu consegui direcionar de uma forma que está confortável para mim agora. Então, eu acho que tem algumas áreas que remuneram melhor, outras piores, mas assim, existem possibilidades, né? E é isso, por exemplo, o trabalho em empresas, também a remuneração é diferente, porque é mais compatível com salários de empresa. Então, acaba tendo números diferentes. É que foi uma área que eu trabalhei, por exemplo, trabalhei com recrutamento e seleção, com treinamento, né? E gostava, mas o meu chamado foi mais por essa área clínica, mas é outra possibilidade também, que aí os salários também são, né, melhores. Então, acho que tem isso.
Nós falamos um pouco sobre o futuro da profissão. Então, você falou quanto o espaço cresceu, principalmente com os atendimentos online permitidos, né? Então, quando vocês tiveram aí a autorização, em 2018, vocês tinham 30 mil pessoas cadastradas nas plataformas para poder fazer atendimento online. Em 2020, já eram mais de 100 mil em virtude de toda essa pandemia. Como é que você enxerga, então? Dá para ficar tudo online? Vai ficar presencial? Vai ficar um sistema híbrido? A tecnologia, a psicologia, como é que tudo isso vai ser daqui para frente? Eu acho que existem áreas que é possível, é completamente possível ficar totalmente no online, outras não. Então, por exemplo, um atendimento de uma criança pequena, ou se você vai fazer, por exemplo, uma pessoa da psicologia jurídica, uma avaliação de um processo, que vai dar informações para um processo, então uma avaliação, né, que o psicólogo tem que estar muito atento no olhar, não vejo a possibilidade de fazer online. Mas, por exemplo, a área clínica, eu vejo assim que é muito possível fazer online, né? Claro, a pessoa não tendo uma resistência com relação a isso, aí é possível, eu vejo que funciona perfeitamente, né? Na minha situação, eu vejo que tem profissionais que talvez não pensem assim e prefiram o presencial, mas então eu acho que então tem a ver o quanto a pessoa se sente confortável, né? E o quanto ela observa que funciona, mas eu acho que então uma parte sim vai ser possível fazer pelo online, algumas outras atividades não. E eu acho que o online, além de te trazer o benefício de atender pessoas de outras cidades, outros estados e outros países, né? Também para o profissional é interessante, porque então ele não precisa ter um custo, por exemplo, de um espaço, por na área clínica, não precisa ter um custo de um espaço, ou ele pode ter maior flexibilidade de onde quer que ele esteja poder atender. Então, eu acho que tem isso. O que você aprende até hoje exercendo a sua profissão? Eu acho que primeiro que eu gosto muito, que eu acho que você acaba entrando em contato com realidades muito diferentes, né? Sempre quando chega alguém, você não sabe exatamente, né, o que esperar, assim, do mundo interno daquela pessoa. Então, eu acho que isso é muito rico, você acaba, então, descobrindo coisas diferentes, né? Entrando em mundos diferentes, assim, de acordo, né, com o que a pessoa traz na vida dela, eu acho isso muito rico. Então, assim, acho que constantemente, né, a gente está aprendendo com as pessoas, e eu acho que na psicologia tem isso, que você olhar para o outro te traz olhar para si mesmo também. Então, eu acho que é uma área que constantemente você consegue, inclusive, tirar aprendizados, né, refletir sobre coisas que, ao meu ver, são bem importantes para a vida. Então, eu quero que, para a gente ir fechando, você deixe 2 mensagens especiais. Primeiro, para o jovem, que está nesse momento escolhendo a psicologia como uma das suas opções para o vestibular. E depois, para aquele profissional maduro, que já tem toda uma história construída e agora vai abrir um novo capítulo nesse livro, fazendo a psicologia. Ah, legal, tá. Então, eu acho que, assim, é uma profissão gratificante, né, que tem um grande impacto social, então, né, você trazer saúde mental para alguém, né, e que para o jovem, talvez, falar que, assim, tem isso de ser muito gratificante, talvez nem sempre os resultados sejam muito palpáveis, né, do que você faz, mas quando você percebe que faz a diferença na vida de uma pessoa, isso tem muito valor, né. Estamos precisando de bons profissionais formados, né, por tudo que estamos vivendo e para os impactos de tudo que estamos vivendo. Então, se você sente, né, que essa área te atrai, você está disposto a se olhar, né, além de olhar para os outros, é uma área que tem bastante necessidade hoje em dia e eu vejo como um caminho de muito sucesso. Para uma pessoa talvez mais velha que esteja pensando, eu acho que assim, quem, né, já tem uma carreira e aí pensa em mudar, é que eu acho que está mais na linha de pensar o que faz sentido. Então não é à toa, né, que a pessoa está começando a olhar para isso e que assim tem abertura para profissionais mais velhos. Talvez assim os jovens, às vezes um desafio pode ser ouvir, né,
mas você é muito novinho, você vai ter experiência, você não tem experiência de vida, né? Talvez uma pessoa mais velha não tenha esse desafio, né? E que talvez ela possa, assim, ir vendo o quanto que ela consegue conciliar também, porque muitas vezes se ela tem uma carreira estabelecida, talvez ela passe por um processo de transição, até com relação, né, ao valor de remuneração, e aí eu acho que ela fazer isso de uma forma bem pensada, porque às vezes eu vejo também que pode acontecer da pessoa se interessar, fazer o curso, mas aí na hora que vê, opa, mas se eu abrisse mão, né, dessa área por essa outra, meus ganhos não ia fechar a conta, né? Então, talvez pensar nisso, considerar, né, se existe algo que dê para fazer dentro disso ou não. E também, Gê, acho que tem pessoas que fazem psicologia, eu até vejo isso como hobby, assim mesmo, né? Vejo pessoas que falam, não, quando eu tiver tempo eu vou fazer faculdade de psicologia, não para trabalhar com isso, mas porque eu gosto do tema e me interesso, e também pode ser uma possibilidade, né? Que é um conteúdo que deve ser riquíssimo para a vida, né? Quanta coisa deve se aprender ali e que vai deixar você se entendendo e trabalhando melhor tantas questões também, porque começa na gente, né? É verdade, exatamente. Rê, muito obrigada por abrir esse espaço na sua agenda, que eu sei que não é fácil, e colaborar aqui não só com os jovens, mas com os profissionais mais maduros que estão pensando nessa opção, trazendo um pouco da sua experiência, do seu olhar. Eu agradeço bastante. Eu agradeço, foi um prazer, Gê. Muito obrigada, Rê, um beijo.